Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro. Olá, amiguinhos e amiguinhas, sejam muito bem-vindos a mais um Vamos Viajar na Maionese, episódios semanais, sempre aos domingos, ou quando vocês acordarem e perceberem-se que há um novo episódio, efetivamente. É verdade. Claro, da vossa câmara hiperbárica. Exatamente, os fins de semana não são uma altura fácil para alcoólicos funcionais, claro, que é a base da nossa... 80% da população portuguesa. E dos nossos ouvintes em particular. É verdade. Talvez a ti já tenha a marca de 90% dos nossos. Eu acho que sim, é uma amostragem que acaba por ser enviesada. Sim. Como é que mas nós adoramos alcoólicos funcionais. Claro. É para eles que trabalhamos. Queres fazer aquele meu número de digam onde é que passaram o vosso fim de semana, onde é que encheram a vossa cara de álcool e outras substâncias? Podem partilhar connosco, comentarem exatamente aqui. Com quem estavam. Com quantos estavam. Ao mesmo tempo. E responder aquelas 3 famosas questões é: quem é esta pessoa na cama, onde é que eu a conheci e porque é que ela está morta, sabes? Sim, faca. Olá, Tiago Ribeiro. Olá, Hugo Van der Ducu. Como é que tu estás? Eu estou bem, tu? Também estou muito bem. Vamos andar por onde nesta ronda vai semanal? Ser um episódio que eu penso que a tua avó e a avó da Matilde vão gostar muito, porque vamos falar de bananas. Olha, pensava que era um episódio dedicado à Marinha e aos marinheiros em particular. Siga a Marinha, siga para bingo. Não, é bananas. Bananas. Ambas as vossas avós. Toda a gente gosta de bananas. Sim, es la banana, é o único fruto del amor. Mas vamos falar até um bocadinho dessa música, é verdade. É uma coisa banal hoje em dia. Claro, toda a gente come bananas. Amarela é barata, sim. É um fruto. Agora, mais ou menos. É barata, mas, sim, é barata. É um alimento barato se tivermos em conta o seu valor nutritivo. Vale mesmo de um bife. Aliás, temos aqui um pequeno áudio da doutora Madalena Mariana Rabanadas, nutricionista. A banana é o melhor que há. Obrigado, doutora. Gravíssimo. Mas a verdade é que conseguimos encontrar. É um fruto que encontramos. Claro. Às centenas em qualquer supermercado do mundo. É prático, é portátil. Vem na sua própria... O ambiente já veio com a... Vem na sua própria cascote. Sim. Pá, não há coisa mais faca estúpida. E garfo. Vamos deixar aqui uma nota para o futuro. Não embalem as bananas. Não, a banana já vem embalada. É isso. Parem com essa porcaria. Na verdade, toda a fruta já vem embalada. Se lavarem, efetivamente. Mas a banana, muito em particular, a banana grita do género. Já vem protegido. Deixa-me em paz. Nem arranjem aquelas caixas de plástico em forma de banana. Que vocês são pessoas mesmo. Vocês são mesmo nojentos, vocês as pessoas que fazem isso. São os outros, não são vocês. São sempre os outros. Claro, exatamente. Quando nós dizemos vocês, sim. olhem para trás porque é sempre alguém que está atrás de vocês. Mesmo as vossas avós não são necessariamente as vossas. É a outra. É a avó do outro. É verdade. Agora, nós não pensamos muito de onde é que vêm as bananas. Às vezes pensamos, esta vem da Madeira, esta vem da Central. Por acaso da Madeira me fiz. São ótimas, são mais pequenuchas, mas mais caras de morte. É verdade. Mas vamos falar desta fruta que acaba por moldar, sem querer, ela própria, não tem culpa nenhuma, coitadinha, a história da América Latina. A história da América Latina? Dessa porção tão grande território? A banana, é verdade, no século XX. E atrás das bananas vem um nome que é United Fruit Company. E é dela, e também de bananas, que nós vamos falar e da importância de um pequeno fruto, não mais de 20 centímetros. O tamanho não interessa. Exatamente. Que tem ainda hoje um impacto gigantesco na política mundial. Palavras do nosso patrocinador agora? E agora, umas palavras do nosso patrocinador. Hugo, olha, empresta-me uma camisola aí das vossas, aí de casa. A tua roupa? Tive que vender para continuar a jogar. Meu Deus, está bonita. Os jogos da Bacana Play são de facto muito divertidos. São mesmo divertidos. Mas não se esqueçam que devem usá-los apenas como divertimento. Por isso, joguem com responsabilidade. Bacana Play, dá um play na vida. Foram as palavras do nosso patrocinador. Estamos de volta para a segunda parte deste Vamos Viajar na Maionese e estamos a importar uma fruta. Somme de retour. Porquê que nunca dizes o somme de retour? Pois, olha, eu por acaso até me importo. Com este episódio. Eu prefiro banana da Madeira e eu importada. Tem grego. Pois tem. Mas a Matilde ri-se como uma pequena mãe, porque ela ri-se, mas abana assim a cabeça de que não tem mesmo juízo.
Exatamente. Olha, eu estou muito curioso como é que um fruto tão inocente acaba por Moldar a história política, é verdade. Bem, de milhares de quilómetros. Sim, de milhões de pessoas. De sim, milhões de é verdade. pessoas, claro. Mas antes disso, antes de enfiarmos uma banana aqui na nossa história, vamos da nossa viagem semanal, vamos falar de uma coisa que toda a gente tem ouvido nas notícias e acho que é fixe contarmos um bocadinho e declinarmos, ou seja, explicarmos um bocadinho à nossa maneira possível que a gente consegue. Tua maneira chutos! Que é a doutrina Monroe. Toda a gente tem ouvido falar desta história. O presidente Kennedy, troco sempre o nome, o presidente Trump tem falado desta história da doutrina Monroe, até chamou-lhe agora doutrina Donroe, misturando o seu nome com o do presidente Monroe. Narcisismo. E vamos explicar. Este episódio, no fundo, acaba por não ser necessariamente sobre fruta, e vamos falar um bocadinho sobre esta ideia de como se constrói um império baseado, bem, numa fruta que vamos falar, mas também de como este objeto tão banal, uma banana, pode carregar dentro de si uma história tão grande de violência e também de dominação. Mas vamos explicar Xissa, pensava que isto ia, afinal é para pegar nos cornos isto. Muito, é uma história bem triste. Sim, mas é sobretudo interessante de como se forma o mundo politicamente. Nós estamos em 1823, sabias? Século XIX. Exatamente. E nem sequer muito entrados no século XIX. Não. Tinha acabado de começar. Há 22 anos. Tu estás. O episódio todo vai ter muito entrado. Já entramos. Bananas, eu sei, já percebi. Iogurte, bananas, são sempre os mesmos clichês. Sim, aveia. Nessas. Tal e qual. Estamos em 1823 e é um momento muito específico da história mundial, e é que vai nascer a doutrina Monroe. Tinha acabado, lembremos um bocadinho, a história da Europa durante 1000 anos pelo menos foi sendo construída com os seus reinos, não é? E lá estavam ao longo de 1000 anos quase sempre as mesmas famílias. Nós partimos até no século IX, vamos dizer X, de uma Europa unificada, não é? Tínhamos o chamado pai da Europa, que é o Carlos Magno, que depois, quando morreu, deixou pelos seus 3 filhos, dividiu o seu império pelos seus 3 filhos. E no testamento dizia: olhem, exatamente, vocês que a mim não me amem mais, como no filme do João César Monteiro. E os seus 3 filhos, no fundo, vão fundar os 3 blocos que são a Europa, que é a Alemanha, a França e depois ali um bocado no meio, que hoje está a Holanda e a Bélgica. No fundo, são estes blocos que vão seguindo pela história até chegarem, bem, até aos nossos dias, em boa verdade. E eles vão andar sempre às turras, quer os franceses, quer os alemães, numa tentativa de reunificar aquilo. Sim, aquele puzzle se nós original. Quisermos, é verdade. Se nós quisermos a história da Europa, é no fundo uma contenda entre o bloco francês e o bloco alemão. E nunca tão contentos. É raríssimo estar. Sempre. E nós vamos tendo tentativas de um lado ou do outro de invadir e conquistar o outro. Nós tivemos o Carlos V, não é? Que vamos considerá-lo alemão, sim, era o imperador da Alemanha, a tentar conquistar toda a Europa, e foi através, com uma particularidade grande, que às vezes contamos aqui, de ser na cama, através de alianças matrimoniais, e chegou a sua família, os Habsburgo, serem reis de Espanha. Costuma ser mais eficaz, não é? Não, olha, não, é uma coisa. Não, ou seja, ela é muito original, sim, no sentido histórico aqui, claro, porque ela foi sempre tentada através da guerra, não é? Da invasão. Bélica, uma coisa. Bélica, sim. E isto é uma novidade dos Habsburgo terem percebido que através de alianças matrimoniais chegavam lá e chegaram, só lhes faltou a França. Depois, outro tipo de campo militar. Exatamente. Douradas só na cama, sim, era o lema Carlos V Pan, da altura. É verdade. Depois, mais perto de nós, já no século XX, de má memória. Bem, as outras vão ser de má memória para quem vivia na altura, não é? Sim. Temos mais um outro alemão, o Hitler, a tentar, e no caso dele, chegou a conseguir durante algum tempo, invadir a França. Mas coisa que se fica sempre entranhada, não é? Fica sempre aqui, está sempre aqui. Está e muito simbólica, ou seja, estas pessoas sabiam que estava, claro que sabiam o que estavam a fazer, mas esta ideia é muito presente, é um conhecimento de história quando se está a fazer estas coisas. Aliás, a desculpa da história aparece em muitas deste tipo de invasões, da Rússia, etc., ou de Israel.
esta desculpa histórica de estamos a apropriar-nos de um território que é nosso, enfim, essas coisas. Sim. Mas ali neste século XIX tinha acontecido mais uma tentativa de reunificação europeia pela força, mas desta vez do lado francês, através de um pequeno general. Muito pequeno, muito pequeno. Sim, apesar de ser um mito, um bocadinho essa coisa. Sim, ou seja, ele teria, penso que é 1,70 m, o que na média da altura Sim. era normal. Claro. Foi usado isso como forma de Menorizar, calhar, claro, é verdade. claro. Que é o Napoleão Bonaparte. E o Napoleão vai fazer uma coisa, vai abanar os alicerces deste sistema que tinha 1000 anos e a Europa não vai voltar a ser a mesma depois das invasões napoleónicas. O Napoleão vai invadir uma grande parte da Europa, nós sabemos isso, mas vai acabar por ser derrotado nestas guerras napoleónicas. Waterloo. Mas ainda é Waterloo. Mas ainda assim, apesar de ser derrotado, a Europa não volta a ser a mesma. Há vários impérios que logo ali vão ficar pelo antes e caminho. depois mesmo. Há mesmo. Sim. O Sacro Império, enfim, há uma data de mudanças. E os países, nestes anos 20 do século XIX, havia muitas mudanças a acontecer. Não era só. Já tinha havido a Revolução Francesa há pouco tempo. As guerras napoleónicas tinham de facto mudado o mapa da Europa. Portugal e Espanha estavam a perder as suas colónias nas Américas. Os Estados Unidos também se tinham tornado independentes. Ora, era preciso redesenhar o mundo e redesenhar uma política mundial. A Europa deixava de ser dona do mundo. A centralidade que ocupou até então. Sim, completamente. Pois, a Europa era dona da América, quer do Norte, quer do Sul, quer central, quer o mundo ocidental, não é? O mapa do mundo ocidental é verdade, todo é concentrado verdade. A partir da Europa e decidido a partir da Europa. E isto tinha-se mudado com as independências da América do Norte, com as independências que estavam a acontecer também na América do Sul e Central. A verdade é que era preciso redesenhar o mapa. E é neste contexto que o presidente norte-americano, o presidente James Monroe, e sobretudo o seu secretário de Estado, tanto o ministro dos Negócios Estrangeiros John Quincy Adams, que há de ser presidente também, depois mais tarde, em 1823, fazem uma declaração ao Congresso que vai ficar conhecida como a doutrina Monroe. A frase-chave, eles nunca dizem diretamente é isto assim, mas a ideia é assim: a Europa não pode voltar a intervir nas Américas, politicamente nas Américas. E em troca os Estados Unidos comprometem-se a não interferir nos assuntos internos da Europa. No fundo, isto é uma declaração de independência. E chega para lá. É um chega para lá. Atlântico. Tal e qual. Só que isto parece uma coisa progressiva até, ou seja, progressista. Ou seja, a América toma conta de si própria, a Europa toma conta de si própria e acabou-se o colonialismo. No fundo é isso. Mas, claro, na altura, isto quando é feito, os Estados Unidos ainda não eram de longe a potência militar que são hoje, não eram. E portanto contavam. Uma nação jovem, não é? 1820, muito uma jovem, nação muito jovem mesmo, com poucas décadas. Tal e qual. E portanto sabiam que quem garantia a sua defesa era ainda a Marinha Britânica, portanto, eram os britânicos. Isso é muito estranho ter sido aceito de uma forma assim tão quase linear e tão fácil, dado que a origem tinha uma obediência francesa e inglesa. Sim, mas há uma guerra, não é? Pois, sim. Da independência, sim. E aqui, rapidamente, os britânicos, que eram o império da altura, também perceberam, nós queremos isto aberto ao comércio livre, podemos fazer comércio com as nossas comércio colónias. Que era a grande causa. Tal e qual, claro. E por isso aceitaram bem. Fiquem lá com a vossa gestão. Tal e qual. E depois, durante várias décadas, a doutrina Monroe, não tendo os Estados Unidos propriamente poder militar, era mais uma ideia, uma declaração do que uma política concreta, mas lá fica escrita. E depois, ao longo do século XIX, à medida que ele vai avançando, a doutrina vai começando a ganhar outra leitura, que é a leitura que agora se quer voltar a puxar. Trump está a fazer, que já não é apenas a Europa fora das Américas, passa a ser gradualmente as Américas dentro da esfera de influência da América do Norte. Portanto, aquilo que tinha nascido como a América sem a Europa colonial cá dentro, passa a ser a América do Norte a tomar conta de todo o seu continente. E é uma transformação que vai se tornar explícita no início do século XX, em 1904, com o chamado Corolário Roosevelt, que o presidente Roosevelt vai alterar esta doutrina, vai alterar esta formulação para
dizer e pôr por escrito que os Estados Unidos têm o direito de intervir diretamente em países latino-americanos, Grande da América, lata. sempre que considerem que há instabilidade, que há desordem ou, no fundo, ameaça aos seus próprios interesses económicos ou geoestratégicos. Venezuela. Muitos outros E de alguma casos- forma isto está linkado ao episódio da semana passada, portanto, das últimas semanas em que estivemos Sim. na Venezuela. Portanto, Tá, está tá. tudo muito. Sim, mas aconteceu muita coisa nestes 100 anos até chegarmos à história da Venezuela. Os Estados Unidos vão intervir. Agora a Venezuela está mais perto Da de nós. nossa realidade, claro. Sim, mas ao longo desses 6 anos há outras. Há ocupações militares em Cuba, como nós sabemos, no Haiti, na República Dominicana, depois uma presença muito continuada na Nicarágua, o controle do Panamá e do Canal do Panamá. Essa Portanto, grande sempre fortuna, que havia, não é? Claro. sempre que havia estas ameaças aos interesses americanos, eles lá estavam. Sempre disfarçado do quê? Da estabilidade, da ordem, da democracia. E, no fundo, o que a doutrina Monroe acaba por servir é para justificar estas intervenções militares, os apoios a golpes de Estado, às vezes derrubar regimes democraticamente eleitos, e depois percebe-se logo que o que está ali em causa é a parte económica específica e, sobretudo, ligado às matérias-primas estratégicas, cada um como é desses agora o sítios. caso Claro, da Venezuela claro. também. Mas estamos a reportar-nos a um tempo mais passado. E é aqui que vai entrar as bananas e esta Não me United digas. Fruit Company. É verdade. A Bananushi. A própria da A banana. Bananushi. A própria Queres da banana. ver? Eu tenho que beber um bocadinho de água. Sim, que isto está a deixar isto muita banana, deixa a boca meio seca. Que é bananado. Foi. Ora, estamos a falar de uma companhia. A banana não era ainda um fruto muito comum na América, mas aqui, na virada do século, do século XIX para o século XX, ela vai começar a tornar-se um alimento ubíquo na América, bem, na Europa também, mas ubíquo na América, Ubíquo na começa a América. espalhar-se por todo o lado. E há uma pequena companhia, até de Boston, no caso, que já as importava da Jamaica, ali das Caraíbas, mas de vários sítios, mas sobretudo da Jamaica. Bom, e começam a importá-la, e de repente ela torna-se um fenómeno, uma febre nacional quase de consumo de bananas que dispara, e os americanos percebem, estas companhias percebem, isto já não nos basta só importá-las de onde elas nascem, temos que escolher um sítio para começar a plantá-las Fazermos em nós o grande nosso escala. grande campo. É verdade. Claro. E logo em 1899, portanto, no fim do século XIX, nasce esta United Fruit Company, que são várias pequenas empresas que se juntam para fazer este gigante. E sabemos como é que essas coisas estão. Isto são tudo vagas, até começar a ganhar um apetite grande, e o global é rápido. É muito rápido, só sim. determinar que aquilo é a grande coisa Porque agora. sim, e era aquilo que nós estávamos a dizer há pouco. É muito prática de comer, é barata, consideravelmente, é um alimento barato, a fruta, naturalmente. Transporte certamente também ok. Tudo ótimo. Sim, E depois também temos aqui a começar a aparecer mecanismos de refrigeração, muito rapidamente, portanto era fácil trazê-la de fora. E ela torna-se verdadeiramente um dos alimentos mais consumidos na América. E depois nasce também coisas engraçadas, que é as pessoas começam a fazer tudo às bananas. Claro. Enfiá-las dentro do não, Sim, mas, sim, quer eu dizer, percebo. Banana com Tal e qual. cordeiro, banana com. Tal e qual, pôr na banana na pizza. Sim, exatamente. Que nojo de pessoas. Mas sim, pão de banana, Sim, licor de banana, Claro. Chá de banana com chá a de casca da banana. banana à brás, Banana à brás. a banana à caçadora, Isso, mais sim, pratos sim. americanos famosos. Banana com gosto de sal, Cozida americana com banana. hambúrguer de banana. Hambúrguer de banana. Isso deve haver. Banana split. Enfim, essas porcarias todas. Milkshake. E depois, assim, milkshake, sim, é verdade. Isso é verdade. É mesmo. Sim. E acontece outro fenómeno que é. Tudo está a convergir para uma globalização de produtos, porque estamos também na Revolução Industrial, bem, a Revolução Industrial já leva aqui bastante tempo, mas estamos na época da explosão do comércio, da globalização, se quisermos, do transporte, todas essas coisas. E rapidamente a United Fruit começou a escalar, até já controlavam 90% do comércio mundial de bananas. Que cena. Podemos dizer, o primeiro fruto, talvez até o primeiro alimento a ser verdadeiramente globalizado, é verdade. Portanto, barato, com muitas em relação às calorias que tem, fácil de transportar e come-se em qualquer lado. E a altura? Hugo! Hugo! Censurem isto! Parem!
E lá vai. E é quase também, torna-se um símbolo da modernidade. Estás a ver? Estou a comer uma banana. Ai, amiga, o que é que estás a comer? Banana? Que porca e moderna. É verdade. Aparecem muitos trabalhos. Agora estamos aqui a entrar para os anos 10, 20, 30. Os americanos são ótimos a fazer isto, não é? Que é fazer publicidade. Claro, o grande marketing. O grande marketing. Está, claro. Cientistas a fazer documentários que passavam quando se ia ao cinema, passavam em Reels. Portanto, sim. Epá, é exatamente isso. É a vaga, criar uma vaga e está feita aqui a nova coisa que se vai vender para o universo. Eles são os inventores, talvez, mais modernos. Sim, é verdade. Ou seja, de repente transformar aquilo num produto. Aparecem essas músicas que tu estavas a falar há pouco. Claro. Tornar-se. Fazem até desenhos animados com uma banana assim. Eu sou uma banana, eu sou uma banana. Lá, 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 e as crianças, pai, mãe, quero uma banana. Quero uma banana. Yay! E torna-se de facto um alimento massificado. E depois, na década de 10 e de 20, a tal United Fruit percebe uma coisa: nós não nos basta controlar só para ter bananas baratas, plantar bananas e trazer bananas, nós precisamos de controlar o processo todo. Não podemos estar sujeitas a haver, imagina, legislações laborais. Claro. É mesmo o chip americano. É mesmo o chip americano. E começam a entrar em força em países da América Latina e a, no fundo, construir esses países de certa maneira. É verdade. Tivemos uma ideia. Vamos sediar aqui grandes campos de banana. Sim, o clima era perfeito. E então, para isso, eles fazem uma coisa que é começar a comprar plantações. E quando estamos aqui a falar em comprar, estamos a falar da United, era só uma companhia. Milhares de hectares. Milhares de hectares. Às tantas, imagina, 20% de um país, não é? O PIB daquele país estar centrado numa coisa. Tudo. As pessoas trabalhavam só, dava trabalho praticamente. Extensões de terra fértil, é preciso, claro, naturalmente, não é? E depois construíram portos, construíram linhas de comboio, no fundo criaram as infraestruturas do país até para se transportarem em si próprios. Claro, sim, era para isso. Portanto, em muitos países da América Central, sobretudo, as únicas estradas, os únicos comboios, os únicos portos eram propriedade não do Estado, mas da United Fruit. Que cena. Portanto, não servia propriamente à população, servia aos interesses da companhia para tirar de lá a fruta. E em certos casos, a empresa controlava mais território do que o próprio governo nestes países. E é assim que nasce este conceito e esta expressão que já toda a gente ouviu falar da República das Bananas. Ei, em que uma companhia. Sério? É assim, Uau. é por causa disso que nasce esta expressão, a República das Bananas. E assim, nós temos esta realidade que é uma empresa. Isto não era os Estados Unidos, era uma empresa privada que detinha uma grande empresa, uma multinacional, claro. Sim, multinacional no sentido literal, que ocupa um país em termos de território, em termos de infraestruturas, e depois a economia e a infraestrutura tudo completamente dependente desta companhia e, portanto, é uma companhia estrangeira que tem os seus interesses ali. Que países? As Honduras, a Guatemala, a Costa Rica, a Nicarágua, o Panamá, a Colômbia, sobretudo a Colômbia, são estas as repúblicas das bananas, em que quase meia América do Sul de repente, é mesmo, sediada. É verdade. A maior parte destes países, a United Fruit Company, quando foi crescendo, já controlava 40% das terras cultiváveis. É gigantesco. É gigantesco. Ou seja, até os governos iam mudando, mas a United Fruit Company permanecia ali. Era quase um Estado dentro do Estado, verdadeiramente. Faziam daquilo uma zona franca, não é? Uma zona do género. Estamos no vosso país, mas isto quem manda aqui somos nós. Sim, isto é solo americano aqui. Sim, o comboio é nosso, claro. O porto é nosso, as estradas são nossas. Podem usar. É óbvio que quem está a ouvir isto poderá ter sempre aquela régua, aquela segunda leitura clássica, que estamos a falar de países com um subdesenvolvimento muito acentuado, pobreza gigante, e obviamente essa presença e esse capital trouxeram algum mínimo e algum bem-estar que pode lá ter ficado, não é? Gerar emprego, matar alguma fome imediata e concreta. Tudo terá uma segunda leitura, pelo menos, ou seja, uma aspiração de
algum nível de Eu desenvolvimento. não sei se neste caso, eu acho que neste caso nem sequer podemos falar nisso. Era porque muito abusador, muito fixado. as condições de trabalho eram terríveis. Pois. Não vejo. Uma escravatura. Sim, ou seja, de facto fizeram portos, fizeram estradas, fizeram comboios, mas o propósito destas coisas era mesmo para Alimentar o aquele negócio, só- claro, era é para o assim. negócio, não é? Portanto, não vejo aqui. Não há um bem-estar social. Não, talvez, quer dizer, sim, arranjavam emprego às pessoas, mas as condições de trabalho eram francamente más. Claro que faziam as suas escolinhas, os seus hospitais, mas não eram. Não vejo que houvesse grande fora vantagem. isso. E tinha uma. Fora. É verdade, ainda por cima, eles eram. Ou seja, o lucro privado era mesmo o fito desta companhia. E depois, eles tinham imensos contactos em Washington, portanto, não era uma empresa que tivesse ali sem respaldo do governo, tinham os lobistas, não é? Tinham legisladores, tinham contactos privilegiados com os legisladores e com a política, e portanto. O que contribui para isto não ser uma coisa de todo sem leitura positiva é quando havia qualquer coisa que punha em ameaça a própria empresa, tornava-se uma ameaça estratégica, ou seja, qualquer luta pelos direitos laborais, qualquer alteração política contra este monopólio que estava dentro dos seus estados, dava chatice, ou seja, a companhia imiscuía-se na própria política do país. Isto vai começar logo em 1928 com uma coisa gravíssima na Colômbia. Há uns trabalhadores que entram em greve pela falta de trabalho. Isto é no norte da Colômbia. São milhares de operários que se juntam nesta greve porque tinham jornadas de trabalho, não é? Dias de trabalho gigantescos, de sol a sol praticamente. Falta de condições primárias, não é? É verdade, os salários eram pagos muitas vezes isto é uma coisa medieval, não é? Em vales de lojas que pertenciam à própria companhia dentro comer. das plantações. Claro. Pagas com o pelo do cão, ou seja, trabalhas para comer, não sei se. Nem isso. Sim, é quase. Circularidade. É um furo acima da escravatura. Deixa não aqui o dinheiro com é? No fundo, sim. do teu trabalho. Tal e qual. Bem, nós vivemos num mundo assim, mas um bocadinho mais sofisticado. Sim, claro. Sim, É verdade. verdade. Nós gastamos o nosso dinheiro num sistema que alimenta o sítio também onde Quer dizer, tu nem ganhamos tanto. dinheiro. Não. Eu não, graças a Deus. Relojoeiras suíças não entram nessa possibilidade. Mas não. Depois, o que é que as condições de onde eles viviam era tudo péssimo. Lá nas plantações faziam umas casas muito vagas e a ausência total de direitos laborais. E o que eles pediam era pagamento em dinheiro e não em vais. Em vais. Que eu acho bem. Tu gostas mais de receber em dinheiro ou em vais? Eu gasto mais dinheiro. Mas recebes em vais. Vagamente. Só podes gastar dentro da própria RTP. Sim, exatamente. Na cantina da RTP. A pagar a taxa. Sim. Exato. Curiosamente, Isso é incrível. quando dizem que. Vocês pagam a taxa? Pagam? Pois, nós pagamos. Sim, na água ou na luz, não é? Eu pago para trabalhar, se pensar bem nesse pequeno ponto. Eu também pago a Custam-se mesma impostos. fatura que. É verdade? Não, eu pago a mesma fatura elétrica que vocês pagam. Pois bem. É na luz? Eu acho que é na luz, não é? Tá bem. Era A Matilde na- não paga a taxa? Não. Pagas a taxa? Os pais pagam. Pagam Claro. a taxa por ela. Sim. Exatamente. Claro. O que é que pediam também? Um descanso semanal. Quem não pede um descanso semanal? Meias de descanso, imagina. Doutor, posso descansar hoje? Exatamente. Pediam meias de descanso e as condições mínimas de segurança. Claro. Ou seja, as katanas tinham que ser afiadas à sexta-feira. Sim. Isto é um trabalho duríssimo. Tu estás a brincar. Eu não estou a brincar com isso. Por acaso não. Vocês, por acaso, tanto a Matilde como o Tiago, que precisavam de estar um mês na apanha da banana. Sim, para ver o que é bom para a tosse. Com katanas. Horrível. Sac. E eles, a United Fruit, houve a greve, houve aquilo tudo, as exigências, e diz assim: Mentira. chega, nem negociamos. E vai pressionar o governo colombiano. Aqui é que se vai começar logo em 1928 a apertar a goela àquela perceber, gente. Sim, como é Ei. que vocês estão? E eles apresentam o caso ao governo como uma ameaça à ordem pública, simplesmente. Grande e, lata. sobretudo, avisam o governo colombiano da altura que isto está a ir contra os interesses da América do Norte. E assim, da noite de 5 para 6 de dezembro de 1928, as tropas
forçadas pela companhia, não é? Vão cercar os gravistas, eles estão numa praça e vão disparar sobre a multidão. A sério? É gravíssimo. Não se sabe o número exato de mortos, nunca foi esclarecido, não é? As estimativas variam entre algumas dezenas, várias centenas, não se sabe bem. Isto fica conhecido como o massacre das bananeiras. E o que é que fazem? Outra coisa, que é, rapidamente pegam nos corpos de quem tinha morrido e apagam os registros todos, não sobra nenhum registro, e para a empresa o que é importante é a produção tem que seguir, vai bora, escondem aquilo tudo, abrem umas valas, abrem o que quer que seja, e desapareceu a memória não, mas quer dizer, os mortos a nunca se contou, até desapareceu gente. tudo, é verdade. Vamos deixar aqui, esta história não desapareceu completamente do mundo, vamos deixar aqui a nossa primeira sugestão de leitura deste episódio, porque este episódio em particular na Colômbia, em 1928, o massacre das bananeiras, vai ficar imortalizado na literatura, quiçá no mais famoso livro escrito na América Latina, e esperemos que seja uma sugestão de releitura, mas se não, vão sempre a tempo e é extraordinário, que é claro na magistral obra de Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão. Quem se lembra que já leu ou quem não leu vai ler, este massacre das bananeiras aparece no livro, e portanto há personagens do livro que assistiram ao massacre das bananeiras, que é contado exatamente com o mesmo nome, Massacre das Bananeiras, e depois no livro em particular eles são levados num comboio, são lançados ao mar e desaparece tudo, e o governo tira aquilo dos jornais, e portanto para as autoridades dizem ninguém morreu, não houve mortos. Só que isto lá passa-se na Macondo, que é um sítio fictício. Na Colômbia, bem real, a coisa aconteceu ao certo, e tal como na mesma história, ninguém sabe os números, ninguém sabe quem eram aquelas pessoas, mas temos a United Fruit Company a entrar também na literatura mundial. Mas o caso mais emblemático, e agora já começa a ser mais próximo de nós com as consequências políticas, dá-se em 1954 e na Guatemala. Ui. Já foste à Guatemala? Não. Porquê? Ainda não calhou. Justifica. Ainda não calhou. Tu não vais muito para as Américas? Não. Quer dizer, do Norte vais imenso. Sim. Que horror. Agora pensem. Como é que ele é? Com a sua doutrina Monroe. Sim. Eu acredito muito nisso tudo. Na altura, a Guatemala era um país completamente desigual. Estava mala. Exatamente. Ninguém leva a mala na Guatemala. Ora, tínhamos uma população completamente rural, sem desprimor para quem nos está a ouvir. Mas quem está a ver viu a cara do próprio. Eu acho bem, eu adoro populações rurais. Senão não morava cá. Às vezes passas fins de semana rurais. Passo muitos fins de semana rurais. Sim, claro. Sim. Para dar alguma cor. Para depois fazer assim, aquela coisa do afinal não estou assim tão mal, não é? É verdade. Só que era uma população rural que não tinha sequer a terra, porque a terra, como já vimos, pertencia à United Fruits, ou seja, trabalhava. Sem dentição, sem terra, sem nada. A Guatemala estava tudo péssimo. Se tivermos alguns ouvintes guatemaltecos, desliguem agora. Não, escrevam para cá. Sim. Não, mas vamos agora falar um bocadinho a sério. Uma população rural, maioritariamente, vivendo num país cuja economia era completamente dominada por uma empresa de bananas. A terra pertencia a uma empresa de bananas, tudo era da empresa de bananas. Repara, a identidade nacional é horrível, jogada, tudo. Portanto, tu basicamente vives num país que era uma empresa. Exatamente. E uma empresa que nem sequer tinha nem sequer tinha em aqueles Estado, locais, claro, nada. Ao menos que sejam os nossos a roubar. Sim, exatamente. Propriedade nacional, sim, pelo menos. Mas fazem umas fundações, fazem qualquer coisa. Claro. Lavam o dinheiro com qualquer coisa. Exatamente, os museus para a gente visitar. Sim. Deixem cá alguma coisa. Exatamente. Estes nem isso, até as bananas levavam, nem as bananas deixavam lá estavam. Se calhar era daquele género, tu estás a comer uma banana, roubaste uma banana, tá. Doutor, mas apanhei 1 milhão hoje. Está bem, que se lixe. Em 1951 vai chegar ao poder um tipo chamado Jacobo Arbenz. Eles têm uns nomes na América Latina. Sim. É um militar, ele vai ser eleito democraticamente, são umas eleições, ele ganha mesmo.
É um reformista que quer reformar o país. Estamos nos anos 50, não é? Não é uma pessoa que se quer reformar antes do tempo. Não, ele quer reformar o país, quer reformar a Guatemala. E até tem um projeto bastante moderado, no fundo. Ele, no fundo, quer fazer uma reforma agrária que quer destinada a fazer o quê? A redistribuir terras. Ou seja, há terras que não estão a servir para a agricultura, e pensou, vamos dar indemnizações, pagar indemnizações às empresas com base no valor fiscal que elas estavam declaradas. A United Company, a Fruit Company, nesta altura, tinha, vamos dizer, 40% do país, mas usava nestas terras, usava muito pouco. Tinham comprado por uma questão de poder, até no fundo, Claro. mas não De as marcar, usava. de marcar Sim, uma tal e área. qual. E portanto só usava as plantações, muito pouco destas terras, mas para não pagar tantos impostos. E a influência política nestes países tinha a ver também muito com isso, de arranjarem negócios onde não pagavam praticamente Só impostos esquema. nenhuns. Era uma coisa terrível, não é? E portanto, como eles tinham centenas de milhares de hectares, e mantinham até também para especulação imobiliária, e só que tinham aquilo declarado em valores muito baixos. E quando este presidente diz vamos fazer uma reforma agrária, vamos redistribuir estas terras, expropriar no fundo, para distribuir para serem aráveis de novo, as indemnizações que ofereceu à United Fruit Company eram muito baixas porque eram baseadas nos valores declarados pela própria Claro. United Fruit. Eles acharam isso inaceitável, estas expropriações, e portanto Guerra aberta. não só porque não queriam perder as terras, mas também não queriam abrir um precedente que outros países começassem a lembrar-se da Monetizar mesma aquilo. ideia, Claro. tal e qual, e portanto reagem com todos os meios ao seu alcance. Sobretudo vão ativar as suas redes de influência em Washington, e eles têm contactos particularmente privilegiados no Departamento de Estado, portanto sabemos que é o Departamento de Estado, não é? Sobretudo, dois nomes, que é o John Dulles, que é o secretário de Estado na altura, e o irmão, que é o diretor da CIA. E ambos já tinham trabalhado, ou estavam ligados, de certa maneira, à United Fruits. Portanto, isto era uma teia era uma teia, sim, verdadeiramente. que acabava no presidente americano, basicamente. Claro. Tal e qual. Claro. E o que eles vão fazer é o seguinte: transformar este homem, e vejam lá como isto nasce tudo aqui nesta maneira. Não sei se nasce, mas quer dizer, nós conseguimos ver tantos paralelos. Vão começar a pintar na opinião pública americana que este Arbenz, que é o presidente da Guatemala, é comunista, que era o grande pânico. Estamos na Guerra Fria, estamos no início dos anos 50, e vão pintá-lo como um comunista. Ele era um tipo até moderado politicamente, não tinha concorrido com onda comunista, tinha apoios de vários setores, mas o que ele estava no fundo a fazer é apenas uma redistribuição de terras que não estavam a ser utilizadas, só que pintando como um perigo comunista ali naquela região. É verdade. Eles vão abrir, no contexto da Guerra Fria, vão usar esse pretexto para o retirar de lá, e vai lançar uma operação chamada PB Success. Não é uma invasão de larga escala, daquelas vamos invadir o país todo. É um pequeno grupo armado que se vai apresentar, guatemalteco, que se vai apresentar como uma força libertadora, pago a peso para esta companhia. Sim. E financiada, patrocinada por Tal e qual. É uma coisa muito subtil. Eles têm voos para intimidar, não é? Para parecer que estão a invadir. Há emissões de rádio falsas para dar a ideia de que havia uma rebelião nacional. Uma coisa, tudo feito pela CIA, não é? Propaganda, Claro. Tal e qual. Portanto, o objetivo não era invadir nem vencer, era só espalhar o pânico na população, não é? E aquilo ser uma coisa, espalhar-se o pânico. O exército da Guatemala hesita. Estamos a ser atacados, não estamos a ser atacados. Onde é que vai o que é que esta vamos gente? fazer? Como é Exatamente. que aparece O que é que está a poder? acontecer? Sim. Mas não eram os americanos, supostamente era um grupo de revoltosos de locais, ali dentro. de Tal e filhos qual. da terra. É claro, incrível claro. estas Sim, coisas, sim, não é? sim. E nessa hesitação do exército, o presidente fica a achar que tinha perdido o apoio dos militares, e isso é sempre fatal, não é? E portanto Corrói demite-se. por dentro a coisa. É incrível. Sim. Esta... E sem grandes mortes, ou seja, não há um grande aparato. Não. E fica, ou seja, é um sucesso esta operação. Este Arbenz há de mais tarde
dizer que a sua inspiração não era nada o modelo comunista da exposição das terras, o modelo era um modelo americano do New Deal que ele estava a tentar fazer. How funny. É engraçado, não é? Pois. É muito engraçado. Sim, mas já não queriam sequer ouvir a figura. Não, claro que A não, mas ideia é era curioso nós destituí-la pensarmos dali. hoje Claro. como isto tinha Porque ela era uma ameaça, ponto final. àquela companhia, Sim, claro, nem sequer claro. eram os Sim, os sim, americanos sim. por Indiretamente, arrasto, claro. tal e qual. E portanto, Isso é muito fora, tudo. e instalam na Guatemala um governo que é de facto do lado americano, que é favorável Claro, aos claro. americanos Subserviente. e aos interesses Claro, às claro, bananeiras. Um governo que primeiro governa para os americanos e depois para os seus. Tal e qual. Ponto. E sobretudo, eles suspendem imediatamente aquela reforma agrária, rasgam todas as medidas do presidente anteriores, as terras são devolvidas à United Fruit, mas sobretudo a grande herança deste episódio dos anos 50 na Guatemala é que vai abrir um enorme precedente histórico. A Guatemala vai entrar numa espiral de violência por causa deste golpe de Estado, ou seja, eles tinham supostamente este grupo de militares revoltados tinham destituído um presidente eleito Democraticamente claro, eleito, claro. até com alguma popularidade do que o que estava a fazer, a defender os direitos da Guatemala. Portanto, na rua começou realmente uma rebelião gigante. Estão a tirar-nos a pessoa que nós escolhemos e aquele Sim. que é o nosso líder. Tal e qual. E vai começar uma guerra civil que vai durar 30 anos e que vai matar centenas de milhares de pessoas. Depois, à boleia da guerra civil, sobretudo a população indígena vai ser absolutamente dizimada. É verdade. E portanto, eles conseguem, a United Fruits consegue os seus objetivos imediatos. As terras ficam com as suas terras. Continuar a produzir o que querem produzir, sempre. claro. Mas é uma geração inteira para o lixo local, não é? De viver e crescer durante uma guerra. E é assim que este episódio, no imaginário da América Latina vai se tornar um símbolo da ingerência americana lá dentro. E portanto, perceberem que quando há interesses económicos mais elevados, as suas próprias democracias ficam em as tais repúblicas das bananas, que era no fundo uma empresa de bananas que comandava ali os destinos. Portanto, cada vez que um governo falasse de reforma agrária ou de soberania económica, havia esta sombra de 1954 na Guatemala a pairar. Claro, sobre eles. não é? Claro, só que para limpar a sua imagem externa, porque estas coisas depois tanto vão-se sabendo e fala-se disso, não é? A United Fruits vai limpando a sua imagem pública na América, porque alguma opinião pública na América ia percebendo o que estava a acontecer. Com benfeitorias pelo meio? Sim, com uma campanha cultural de a banana é fixe para esquecer esta parte do sangue. Bem, aqui quando falamos de uma empresa que causou uma guerra civil de 30 anos com centenas de milhares de mortos, o que estamos a dizer é que esta empresa, ou seja, estas bananas vêm com o sangue das pessoas. E já todos nós participámos nisto porque a United Fruits mudou o seu nome para um nome muito mais apelativo. Não me diga. Que são as bananas Chiquita. Chiquita é o nome que eles mudaram. Já toda a gente comeu bananas Chiquita naturalmente. Sei lá, mais de metade do mercado, não é? Sim, é verdade, sim. É mesmo, em todo o lado. Eles mudaram este nome para um nome mais apelativo, criaram a Chiquita, que é uma banana que dança, e usaram até símbolos culturais. Estamos aqui já nos anos 60. A Carmen Miranda é um exemplo. Não estou a dizer que ela fosse que a culpa seja dela. São mas influências, usaram, claro, usaram para esta ideia de América Latina, está tudo a correr bem, o Carnaval, as pessoas estão todas muito contentes lá, há cor, e esconder este lado tão sinistro. E o que as pessoas no fundo querem no fim do dia é que as bananas sejam baratas, estejam no supermercado, esteja tudo bem. De onde é que elas vêm, a gente não faz ideia, a gente não quer saber. Só que o custo, de facto, do outro lado é gigantesco. São estados fracos, são as tais depois é que chamamos República das Bananas. Claro. O vulgo disso tem essa origem de tal e qual. Não há rei nem rock, não é? Os próprios exércitos aqui como em todo o lado, mas na América Latina é particularmente visível. Os governos têm que estar sempre com os militares a apoiá-los, não é? Porque o verdadeiro poder até dá quase nos militares por causa dos golpes de Estado e muitos presidentes e tudo mais, muitos governos são militares e quase todas as ditaduras foram militares. E, portanto, estes exércitos estão altamente politizados. São eles próprios que participam e determinam poder, tal e qual. Depois repressão sindical, direitos dos trabalhadores sempre para o lixo e uma dependência económica crónica. Eles não governam sequer necessariamente, ainda que tenham, é muito engraçado, muitos dos diplomatas americanos nestes países
eram funcionários da empresa. São tipo, Ou seja, ele são era tipo olheiros também, não é? Sim, Claro, ou seja, não só era o gerente da fábrica, não sei onde, era também o embaixador americano. Claro, Era a claro, mesma claro. pessoa. É muito Uma muito teia de curioso. compromissos. Sim, é verdade. E de Ponto. clientelismo e de uma. Sim. De países que no fundo pertenciam a esta Países, no companhia. fundo, que são quase só isto. São feitos tornarem-se só Sim, ao aquilo que pias vendem para o baixinho, mundo. mantinham os governantes que lhes eram favoráveis e afastavam os que não lhes eram favoráveis. Histórias E, portanto, de séculos que ficam reduzidas Sim, com sim, todo sim. o amor que temos à banana. Não, e o caso aqui mais estranho, ou mais original desta história é que não estamos a falar dos interesses de um outro Estado, estamos a falar dos interesses de uma De uma empresa. companhia. E isto tudo deixou muitas questões em relação ao próprio modelo económico se chegarmos aos dias de hoje, percebermos porque é que tantos destes países têm instituições democráticas tão frágeis. Claro, Tão frágeis, porque foram fragilizadas e corroídas durante décadas e décadas. E é por isso que neste lado do mundo a palavra intervenção, ou até se falar da doutrina Monroe, tem um valor muito, muito, muito diferente. Porque no espírito das pessoas da América Latina, esta ideia, a intervenção, a doutrina Monroe, lembram-se imenso. O exemplo paradigmático do que é que isto pode significar é naturalmente a história das bananas e da United Fruit Company. Agora, só que a doutrina Monroe tem este acrescento que é uma coisa legal. Supostamente é com legalidade. Há esta história do Congresso americano que se arroga ao direito, Determinada por uma das partes, mas sim. tal e qual. Um contrato Sim. histórico estranho. Tal e qual desta ideia de sempre que houver Sim, problemas sim. democráticos. Vamos lá. Absolutamente. E é aqui nesta lógica, só que isto desperta logo o fantasma da United Fruits Company, Sim, da sim, história das claro. bananas. E a Venezuela vai entrar muito cedo nesta lógica, não com bananas, que graças a Deus não tem. Sim, sim. A outra bananeira. A outra bananeira, que é a Líquida. bananeira tal e qual, que é o petróleo, naturalmente. E os Estados Unidos vão exercer pressões diplomáticas durante o século XX, e é precisamente a lutar contra esta ideia da doutrina Monroe e disso tudo que movimentos populistas, se quisermos, como o Chávez, vão chegar ao poder, e ele vai evocar, como já falámos aqui, especificamente o Bolívar e também a doutrina Monroe, ou seja, passam a ser. Nós temos que perceber de onde é que vem este discurso. Claro. Passa a ser outra das questões, e dizerem muito no discurso político: nós não somos uma República das Bananas, não queremos ser uma República das Não é só um das chavão, bananas. não é só um slogan, é na verdade uma identidade que já percebemos tem um século, pelo menos, a habitar dentro da identidade desses países, não é? Tal e qual. A doutrina Monroe em si tem dois Tem séculos, até 200 anos. 200 anos, sim. Mas esta memória mais recente é dos anos 50. É uma coisa muito grave o que acontece, não é? Estas guerras. São gerações. São muitas gerações. Atiradas ao que lixo. Sim, e são instituições que nunca se puderam desenvolver. Vingar. Claro. E são economias que estavam tão dependentes disto tudo que de facto pouco mais tinham que aquilo. É um bocadinho o drama do turismo também. Nós às vezes vemos isso desenvolver-se. Os exemplos mais flagrantes, talvez, no Sudoeste Asiático e todos estes países que dependem exclusivamente do O drama da monocultura, não é? Ou da Tal e qual, monorriqueza, a monoatividade. Sim. Que é um bocadinho. Tu podes dizer: mas o Laos agora tem um aeroporto internacional fantástico. Serve Tá bem, quem? who cares? Serve quem? Lá. Tal e qual. E é verdade que o turismo dá muito trabalho, dá muito tudo, mas acaba por, em alguns sítios, cilindrar o país em termos ecológicos, em termos de educação. Se tu tens um país baseado no turismo, não precisas que as pessoas sejam mais especializadas do que trabalhar no turismo. Portanto, acho que se percebe. Recepcionistas, fazer a cama e. São profissões tão dignas como outras quaisquer, certo, mas limitam um bocado a tudo escolha. a um só lugar. Sim, é verdade, não é? E portanto, no século XXI, quando chegamos à nossa altura, os Estados Unidos vão continuar a usar esta política, aqui sem estar a diabolizar os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm coisas incríveis, ótimas, o governo não é uma delas. Ou é uma parte de uma ação externa
muito dúbia. Muito... Olha, Tiago, se quiseres que eu reflita um bocadinho sobre isso, queres que eu reflita um bocadinho sobre por isso? favor. Eu acho que é a própria natureza do poder. No fundo, aqui a doutrina Monroe que serviu para afastar um poder imperial de uma Ameaça, região e continua a servir isso. Ou seja, no fundo, a doutrina Monroe foi substituir o poder imperial por outro. Aquilo que te faziam, passas tu a fazer tal e em qual, determinado ponto do jogo. Mas no fundo é um bocadinho essa história. É simplista, eu sei, mas... Não, mas no fundo é essa história. E é a história do mundo, de certa maneira. Ou seja, não estamos a mudar nada, estamos a mudar quem é que pode fazer o quê. É um bocadinho assim que funciona. Portanto, é uma doutrina com 200 anos, como nós falámos, e que continua a parar sob uma sombra. E eu imagino que tu seres um governante ou um habitante desta parte do mundo, ouvir um presidente americano voltar a falar da doutrina Monroe deve-lhe dar um calafrio e uma vontade de cuspir uma Estão banana. lá dentro os seus bisavós, os seus avós, os seus pais. Mas é bom nós irmos conhecendo estas histórias para perceber um bocadinho da geopolítica e nos questionarmos de facto se esta não será a própria natureza dos impérios, não é? Portanto, eu diria que não mudou muita coisa, é outra vez bananas. Olha, outra vez bananas. Por acaso este episódio podia ter uma banana da Madeira. Essa vem limpa, mais ou menos, não vem? Sim, suponho. Não, sim. Está contada mais uma voltinha desta semana do Vamos Viajar na Maionese, a produção da Força de Produção, o apoio da Bacana Play. É verdade. Beijinhos para eles também. A banda sonora do Noiserve, a locução da Mia Tomé, o vídeo sempre da Matilde Calado, que ela própria, uma grande banana. Até para a semana! Vamos viajar na maionese. Com Hugo Van der Ding e Tiago Ribeiro.